Olá, turma! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de História. E hoje vamos começar ouvindo essa paródia do professor Carlos Gouveia, que fala sobre a temática da nossa aula. A paródia é sobre a Revolução Francesa. O povo clero e a nobreza. Acompanha aí. Quem sabe a letra, a música, a letra está aí no vídeo. Segundo estado era a nobreza. É um disfarce pra, na verdade, a derrubada do poder. Depois, quem quiser ouvir melhor essa canção, vai lá no canal do professor Carlos Gouveia e escuta toda a canção, ok? Vamos então para a explicação desse conteúdo, que é a Revolução Francesa. Hoje eu trouxe um slide para vocês, iremos acompanhar praticamente toda a leitura através desse slide e iremos aí somar, agregar conhecimento, porque anteriormente o professor já enviou um vídeo no WhatsApp de vocês, então nós iremos apenas somar aquilo que nós já aprendemos com outro vídeo pequeno que o professor enviou. Então, Revolução Francesa. A Revolução Francesa, diz aí, foi um conjunto de eventos do ano de 1789 a 1799 que alterou todo o quadro político de onde? Da França. Por isso que recebe o nome de Revolução Francesa, porque nós iremos falar de acontecimentos políticos, econômicos que se deram dentro do território francês. Bem, antes da Revolução Francesa, o regime antigo aí era quem dominava, digamos que todo o sistema político, ou seja, existia um rei que governava toda a sociedade francesa. Eles viviam o que nós chamamos de absolutismo monárquico. Existia também o sistema mercantilista, que nós já estudamos em aulas anteriores, e uma sociedade aí totalmente estamental, uma sociedade totalmente dividida, e cada sociedade ela tinha o seu papel dentro do território francês, e ao mesmo tempo cada sociedade ela possuía seus privilégios e, infelizmente, outros grupos da sociedade ela possuía os desprivilégios, como nós iremos ver ao longo de nossas aulas. A Revolução Francesa, então, ela veio romper com o sistema aí absolutista monárquico, né, que dominava não só a França, mas todo o território europeu desde o século XV, e aí tornou-se assim um importante marco histórico, porque é a partir de um evento que nós iremos já falar dentro da Revolução Francesa que os historiadores eles marcam o início da Idade Contemporânea. A Revolução Francesa ela inspirou aí reformas em vários outros países, além de ter influenciado a independência das colônias espanholas e também a proclamação da independência do nosso país. Isso tudo porque estava existindo, a partir dos ideais revolucionários aí de França, um novo modo de pensar social, político e até mesmo econômico. Continuando, embora seja uma revolução burguesa, houve também a participação popular. E digamos que a maior camada
dos participantes da Revolução Francesa era realmente esse povão, numa linguagem mais coloquial, certo? Então, representa também um momento aí em que a burguesia já detentora do poder econômico, ela consegue subir o seu patamar, ela atinge o poder político, derruba os reis, os monarcas, e passa a existir lideranças políticas na frente da sociedade que não eram descendentes da realeza. Quais foram, então, as causas que desencadearam, que fizeram com que a Revolução Francesa ela acontecesse? Dentre as principais causas da Revolução, nós podemos citar aí o elevado custo da monarquia, pois o rei, que na época era Luís XVI, e toda a sua corte, gastavam aí enormes quantias para sustentar seus privilégios, suas festas particulares, seus namoricos, suas joias, suas viagens, enfim. Além disso, as ideias iluministas também influenciaram o desejo aí para as reformas políticas e econômicas. Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade acabaram aí estampados nas cores das bandeiras e também no hino aí da França. Então, professor Gleison, qual seria o lema da Revolução Francesa? Igualdade, liberdade, igualdade e fraternidade. A camada social mais popular, ela buscava direitos, né, iguais, ela buscava a liberdade dentro daquele sistema político, a liberdade de expressão, a liberdade, o direito de ir e de vir, e buscava aí essa visão mais fraterna entre, digamos que, aqueles que compuseram a sociedade durante aquele período, né? Então, se pretendia que não só camponeses e burgueses, mas também os outros estados, nós vamos ver o primeiro, segundo e terceiro estado, eles tivessem um diálogo, né? Que na prática a gente vai ver que acabou não acontecendo esse diálogo, certo, galera? Bem, além disso, os gastos com a guerra pesou na economia do país, né? A França ela participou aí da guerra da independência dos Estados Unidos e perdeu a guerra dos 7 anos contra a Inglaterra. E isso fez com que o país ele se desgastasse, não só financeiramente, mas também se desgastasse politicamente, se desgastasse socialmente. Além disso, o quadro econômico na França era péssimo. E a fome ameaçava a população, obviamente, né? Porque as secas, elas tinham prejudicado a agricultura, e com isso se acentuou a questão da miséria, havia escassez de alimentos, o que aumentava ainda mais a revolta da população. Então, um número grande de pessoas nessa época aí no território europeu morreram também por conta da fome, e isso deixava as camadas menos privilegiadas indignadas, provocando também aí esse sentimento revolucionário. A divisão da sociedade francesa, né, também pode ser considerada aí como uma causa da Revolução, porque, na verdade, não se havia aí a possibilidade de mobilidade, né, de posição social. Se você fazia parte do primeiro estado, ótimo, mas se você fizesse parte do terceiro estado, você não poderia ascender para o segundo estado, e assim sucessivamente, ok, pessoal? Então, no século XVIII, a burguesia ela se sentia prejudicada, né, por conta da intervenção do Estado na economia, por conta justamente desse sistema mercantilismo, né, que a gente já, como eu já disse, a gente já estudou anteriormente, né, onde tinha diversas medidas no mercantilismo que, na verdade, visavam obter apenas o lucro, né, para a monarquia, enquanto que os comerciantes eles acabavam sendo prejudicados, né? Politicamente, o reinado de Luís XVI caracterizava-se por uma monarquia absolutista, ou seja, ele era a lei em pessoa dentro da França. Todas as decisões que eram tomadas por ele não poderiam ser contrariadas, né? E aqueles que não se submetessem a tais leis poderiam ser presos, torturados e até mesmo mortos, ok?
Como era então essa divisão estamental? Nós tínhamos lá, imagine aí uma pirâmide dividida em 3 partes. No topo da pirâmide temos aí o primeiro estado, no meio o segundo estado e embaixo temos o terceiro estado. O primeiro estado, como vocês podem observar aí, ele era composto pelo clero alto e baixo. O clero alto eram os bispos, as abades, né, que eram de origem nobre, e o baixo clero eram os padres, de origem mais popular. Já o segundo estado, que era a nobreza, ele era formado pelas pessoas de sangue, né, herdeiros da nobreza feudal, pelas pessoas de toga, que eram os burgueses que comprovavam ou ganhavam títulos de nobreza. E o terceiro estado, né, era formado aí pelo povo. Tinha a burguesia, alta, média e pequena, e tinha os pobres, que eram os camponeses, trabalhadores urbanos e desempregados. Como você pode já ter até deduzido, a maior parte da população ela era formada aí pelo terceiro estado. Então, o primeiro e o segundo estado, eles tinham isenção dos impostos. Olha só o privilégio aí, eles não pagavam impostos para a coroa. Porém, o terceiro estado, ele tinha a obrigação de pagar impostos. E esses impostos, eles eram utilizados para sustentar aí o primeiro e o segundo estado. Gostou aí dessa moleza, como diriam vocês na sala de aula? Trabalhar para sustentar as demais outras camadas sociais? Você trabalharia para isso na atualidade? Se nós queremos uma sociedade justa, todos devem pagar impostos, ou ninguém deve pagar imposto, ok? Então, no início aí da década de 1780, a França se encontrava em uma grave crise econômica financeira. Suas principais causas foram Guerra dos 7 Anos, Guerra da Independência dos Estados Unidos e o Tratado Comercial de 1786. A Guerra dos 7 Anos foi contra a Inglaterra, muitas despesas aí militares, perdas de regiões coloniais. Depois, a Guerra da Independência da Independência dos Estados Unidos empobreceu os cofres públicos, né, em mais de 2 bilhões de libras, né, que era aí, digamos que a maneira pela qual a França ela se propôs a ajudar os Estados Unidos, e aí ela teve essa despesa altíssima ao enviar seus soldados, ao comprar armamentos, a estar investindo, né, na artilharia. E o Tratado Comercial, né, que foi assinado aí com a Inglaterra, que levou à falência das indústrias francesas e aumentou o descontentamento burguês, né, porque as indústrias francesas elas entraram em colapso justamente por conta aí desse tratado comercial, ok? Os fenômenos climáticos, né, prejudicaram aí a sociedade daquela época por conta da seca, né? As colheitas elas não foram, digamos que, possíveis de serem feitas, porque se não havia chuva, não havia, né, como plantar e como desenvolver a plantação. Os gastos da nobreza, como nós já falamos, né, eram altíssimos, né? A corte, ela tinha um estilo de vida luxuosíssimo. O Palácio de Versalhes era bancado pelos impostos pagos pela burguesia, e eram festas sobre festas, recepções sobre recepções, e os jantares, vocês devem imaginar que eram caríssimos, além das vestes, né, que toda essa corte e também o rei utilizava. Então, a insatisfação da maioria esmagadora da população contra a monarquia fazia da França um terreno fértil para os ideais iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade. Lembrando que os iluministas, né, eles criticaram fortemente aí esse sistema político opressor e defendia um sistema político mais livre, né? Por isso que a Revolução Francesa ela vai beber dos ideais iluministas, porque eles estavam trazendo um pensamento inovador para a sociedade. Então, quais foram as etapas da Revolução? Primeiro tivemos a Assembleia dos Estados Gerais, e aí nessa Assembleia, para se resolver as questões dos impostos,
O rei ele convocou aí a Assembleia dos Estados Gerais com os representantes dos 3 estados. Cada estado ele tinha então aí o direito a um voto, mas a burguesia queria uma votação por indivíduo, o que levou a violentas discussões, porque eles não tinham consenso nos seus diálogos, eles tinham opiniões divergentes, né, diferentes. E aí, diante da impossibilidade de resolver a questão, o terceiro estado se separou dos demais, declarando-se Assembleia Nacional Constituinte, porque não estava havendo esse diálogo. Então, o terceiro estado formou então a Assembleia Nacional Constituinte. Vamos lá para essa primeira fase. A Constituição representaria o fim do absolutismo monárquico na França. Em Paris, o povo invadiu a antiga prisão de Bastilha, no momento que representou simbolicamente aí o fim do antigo regime, né? A prisão aí da Bastilha, ok? A invasão na antiga prisão da Bastilha. Na zona rural, os camponeses invadiram castelos, incendiaram plantações e massacraram membros da nobreza e do clero, né? E isso foi uma ação violenta, não foi uma ação pacífica, como nós podemos ver. A tomada da Bastilha ela aconteceu aí em 14 de julho de 1789, e esse evento aí específico, ele é datado como o início da Idade Contemporânea, certo? A queda da Bastilha, a tomada aí da prisão de Bastilha. Quais foram as decisões aí? A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né, que dizia que todos têm direito à liberdade e à defesa da propriedade privada, que não deveria permanecer apenas nas mãos de pequenos grupos, mas que todos poderiam ascender, todos poderiam crescer, todos poderiam ter direito a propriedades privadas. Essa decisão também ficou decidida também nessas Assembleia Nacional Constituinte, a extinção dos privilégios feudais da nobreza, a aprovação da Constituição Civil do Clero, ou seja, o confisco das terras da Igreja e a subordinação de seus membros ao Estado francês. E ficou também aí declarada a promulgação da Constituição de 1791, que estabelecia o voto censitário e a tripartição dos poderes, ou seja, deixava de existir uma liderança absolutista e passava a existir aí uma divisão de poderes, né? E esses poderes eles iriam, digamos que, seriam responsáveis por controlar a pessoa que ficasse à frente ali do comando do povo francês. Então existiria um conjunto de pessoas responsáveis por comandar aí a ordem do país, por ordenar o país. Então não existiria a centralização do poder. Esse poder ele estaria dividido, né, entre alguns segmentos. Aí nós temos o poder judiciário, legislativo e o poder executivo, por exemplo, né, que vem se perdurando até os dias atuais. Aí nós temos, né, como eu já disse, a Declaração dos Direitos. E aí veio a monarquia constitucional. Luís XVI aceitou a Constituição que tinha sido elaborada, mas foi pego ao tentar fugir com sua família para a Áustria, né, e preso aí no Palácio de Tulherias, né. As monarquias absolutistas da Europa começaram então a organizar aí uma ofensiva contra a França, e diante da invasão aí prussiana, a Assembleia convocou todos os cidadãos para a guerra, porque o fato, né, com a tentativa de fuga do rei, o fato ele acabou saindo fora do controle, fora do previsto, né? Então, as armas, cidadão, era o ditado, era o slogan. As armas, cidadãos, formai vossos batalhões, marchemos, marchemos. Nossa terra do sangue impuro se saciará. Então, o desejo de revolução estava instalado aí no território francês. E digamos que quando os ânimos pareciam estar mais calmos, o rei Luís, com a sua tentativa de fuga,
instigou e provocou mais ainda a ira daquela população. A multidão, então, enfurecida, invadiu o local onde ele estava preso, considerando um traidor. Os revolucionários aboliram, então, a monarquia e proclamaram a república. Então, nós temos aí uma imagem, né, da invasão do Palácio de Tulherias, que era onde o rei estava preso, né, após sua fuga, e essa invasão aconteceu aí em 10 de agosto de 1792. A segunda fase aí da Revolução Francesa foi a Convenção, que ocorreu entre 1792 e 1793. Então, essa fase, a da Convenção, ela decidiu por votação mandar o rei deposto aí para a guilhotina. O que era a guilhotina? Era um instrumento aonde se colocava a pessoa com os braços presos e a cabeça para baixo, e tinha lá uma espécie de navalha, né, bem afiada, que descia e cortava, decapitava a cabeça do julgado, ok? Então, a guilhotina era esse instrumento, digamos, de terror, esse instrumento que era utilizado para decapitar aí o que era considerado prisioneiro, culpado e até mesmo os inimigos. A execução do rei levou as nações absolutistas, Áustria, Prússia, Espanha, reinos italianos, Países Baixos e a Inglaterra a formar, então, aí a primeira coligação contra a França. Atenção, contra a França, não era a favor da França, ok? Então, esses países aí, eles se organizaram aí contra a França, principalmente por conta das proporções revolucionárias que estavam acontecendo dentro daquele território. Dentro da França, houve levantes antirrevolucionários, né, de camponeses instigados por padres, reacionários e pela pequena nobreza que não queriam, digamos, que perdesse seus privilégios, e alguns, logicamente, que bem intencionados, que queriam a pacificação, né, de tantos conflitos. Em junho, então, de 1793, tem início a República Jacobina, ou o terror, né, quando os sans-culottes e os jacobinos invadiram a convenção e prenderam os líderes girondinos, né? E nós temos aí digamos que o início, né, de uma nova fase dentro da Revolução Francesa. Então, a convenção, ela teve o seu período, mas teve digamos, de progresso, mas teve o seu período de declínio, quando a República Jacobina, né, ela prendeu os líderes aí girondinos e aí invadindo aí a convenção, cessaram, digamos, que os ideais da convenção. Então, a República Jacobina veio de 1793 até 1794 com as seguintes características: a criação de um tribunal revolucionário. Sim, pessoal, aqui tem a imagem da guilhotina, certo? Esse instrumento aí. Deixa eu circular para vocês, embora vocês já saibam, né, do que se trata. Esse instrumentozinho aqui, ó, ele é a guilhotina. Então, vamos lá. Com a criação aí do Tribunal Revolucionário, né, julgava os opositores da Revolução e condenava-os à morte na guilhotina, o que aconteceu com o rei Luís. Houve a criação do ensino público e gratuito, a abolição da escravidão nas colônias, tabelamento dos preços, né, dos alimentos, e a instituição do sufrágio universal masculino, né? Além disso, os jacobinos, eles perderam popularidade graças à carnificina das execuções. As pessoas começaram a ficar, digamos que enojadas, começaram a ficar espantadas, assustadas e abominar mesmo essas ações aí de submeter prisioneiros e inimigos à guilhotina. Teve a reação termidoriana, certo? Com a execução aí de Robespierre na guilhotina e a anulação das medidas populares tomadas pelos jacobinos, houve aí o restabelecimento
liberdade também de preços e a promulgação de uma nova Constituição, né, que estabelecia que o poder executivo seria exercido pelo diretório, além aí da retomada do voto censitário, ok? Aí a terceira fase, então, é o diretório, que após aí a queda de Robespierre, a alta burguesia voltou ao poder disposta a consolidar suas conquistas. E em agosto de 1795 foi criado o diretório, no qual 5 membros, chamados de diretores, exerciam o poder executivo. Essa fase ela só se encerrou em 1799. A crise econômica agravava-se a cada dia, né, com a corrupção aumentando e a falta de alimentos, e com isso, com o passar do tempo, o governo do diretório foi ficando também enfraquecido, ele não estava sendo suficiente. Com a França imersa no caos, né, e sobre a ameaça de ataques internos e externos, a burguesia articulou entregar o poder a alguém influente e poderoso. E esse alguém foi o jovem, aí conhecido por nós como Napoleão Bonaparte. Então veja só, houve todo um caminho para que a França ela deixasse de ser uma monarquia absolutista. Quando eles finalmente conseguiram, o sistema não foi, digamos que, plausível. Ele apresentou bastante falhas, a sociedade não progrediu, a sociedade não rendeu. Então os grupos começaram a pensar na ideia de escolher uma pessoa para poder conduzir os franceses. Então, começaram a fazer um retrocesso, de certa maneira. Então, Napoleão Bonaparte assumiu e começou a governar a França de maneira totalitária, né? De maneira absolutista, como também fizeram os outros demais reis. Só que Napoleão, no caso, não era um rei. Ele se tornou, aí, digamos que, um imperador, né, no território francês. Teve maioria girondina e sofreu oposições dos jacobinos e dos monarquistas, né? Enfrentou tentativas de golpes, os dois grupos, como a Conspiração dos Iguais, cujo líder jacobino foi preso e guilhotinado pelos girondinos. Quando eles perceberam que não tinha mais solução, então o poder foi entregue aí às mãos de Napoleão Bonaparte, que se tornou aí o grande imperador e foi causa aí da família real ter se transferido para o Brasil, mas aí é assunto para outra aula. Por enquanto a gente fica por aqui. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.